Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Bom, a gente vem gravar mais um vídeo com o objetivo de falar sobre a repercussão do caso Sidão. A gente gostaria de fazer um desdobramento sobre o assunto e expor a nossa opinião acerca disso. A gente esperou até aqui que a diretoria do Vasco fizesse uma nota para poder defender não apenas o jogador, porque querendo ou não, ele é um ativo do clube, gera gastos para poder manter este jogador, como também para poder defender a marca Vasco da Gama. Veja bem, não é apenas o Sidão. Sidão, quando foi abordado pela jornalista da Globo para poder receber aquele prêmio, ali ele estava vestido com a camisa do Vasco. Ele era um representante, um funcionário do clube, um ativo. Logo, a Rede Globo deveria ter mais respeito. Esse é o primeiro aspecto. Assim como a Globo deveria ter ética, porque há uma linha tênue entre você achar o jogador ruim ou bom, você criticar e você menosprezar e debochar de um profissional. Como o nosso canal ele tem o objetivo de defender os interesses do Vasco, e mais uma vez essa diretoria fica inerte com relação a isso, porque quando é a Globo eles se cagam, e a gente não tem rabo preso com o Globo, com ninguém, então a gente vai falar e fazer um repudio dessa palhaçada que a Globo fez com o Vasco ontem, que não é apenas com o Sidão. Além do que, na camisa do Vasco há alguns patrocinadores, alguns parceiros que são submetidos a essa babaquice. Não é apenas o atleta em si, é o clube, são os patrocinadores, são os torcedores do clube que são achincalhados. E eu até gostaria de dar um alô aqui para um canal aqui, bom canal, conteúdo bacana, mas gostaria aqui de fazer uma ressalva com relação ao vídeo que o canal Futirinhas ele fez. O que me preocupa, o seu canal ele é grande, possivelmente deve ter vários torcedores do Vasco que te seguem. Me preocupa é o torcedor do Vasco achar que isso é normal. Porque eu quero acreditar na minha inocência que a Globo não fez aquilo ali premeditado. Mas quando se trata com relação ao Vasco, a gente sabe como que as coisas acontecem. A gente sabe como que é a artimanha da Globo. A gente sabe qual o time que eles escolheram para poder torcer.
Então faz parte do jogo deles eles quererem denegrir a imagem do Vasco e do atleta. Um desrespeito total à instituição. Um verdadeiro absurdo. Um raio de uma pesquisa que a gente nem sabe se realmente ela acontece, se ela é verídica, se ela é verdadeira. Esse jogo ontem ele foi transmitido para 23 estados no Brasil, mais o Rio de Janeiro. Ou seja, 80% das pessoas que estavam assistindo aquele jogo ontem na Globo, visto que na hora, na TV fechada, outros jogos estavam sendo transmitidos, então 80% era torcedor do Vasco. Um torcedor do Vasco, lúcido, não vem colocar a culpa na torcida do Vasco, que foi a torcida do Vasco que fez essa votação, não. Porque um torcedor lúcido, ele não vai se prestar a esse papel de babaca. Porque o cara que vai lá fazer um voto de protesto para dar ibope para Globo, que é um inimigo do clube, para poder denegrir a imagem de um profissional, isso não existe. Então, de fato, a gente não sabe nem se essa pesquisa, se o pessoal entra na internet, faz votação, ninguém vê o resultado disso, isso é manipulado. Então eu quero acreditar na minha inocência que a Globo não tenha feito por mal. E outra coisa aqui, ao Futirinhas, uma coisa importante, você traçou um paralelo entre as críticas que a gente faz ao Neymar e as críticas que o Sidão recebe. A gente, até para criticar, a gente, além de ter um parâmetro, a gente tem que ter um limite. Uma coisa é eu criticar um jogador que se diz que está contundido e vem pular carnaval, deixando os amigos dele de clube em competições importantes lá no PSG. E outra coisa é esse fato inédito. Porque vocês falaram assim, esse prêmio ele já foi dado a outros jogadores que não foram os melhores, mas a exposição de um goleiro é muito grande. A posição de um goleiro é muito grande. A Globo mesmo não fez esse sensacionalismo na época que o Muralha era goleiro do Flamengo. Eles criticaram? Sim, mas não houve deboche. Não teve essa de troféuzinho. E o cara, porra, com sangue quente, levando uma porrada de 3-0, poderia ter sido demais. Ter pessoas ainda que falam que o cara deveria ter recebido o troféu. O papel da Globo foi tão maldoso que noticiou-se que a repórter ela foi chorando pedir desculpa ao Sidão. Então a minha defesa não é com relação apenas ao Sidão. A minha defesa é com relação a isso aqui, ó. É por isso que um presidente que é homem, ele fala que se o clube dele cair para a segunda divisão, ele vai para a Sibéria.
porque ele chama a responsabilidade para si. Mesmo os atletas dele não sendo os melhores, ele acredita. Ele faz o papel dele como dirigente de abraçar, de não deixar os jogadores órfãos. Mais uma vez, essa diretoria do Vasco faz papel covarde. Papel de babaca, de gente babaca. Mais uma vez. Agora, sobre diretoria e torcida. Eu canso de falar aqui para vocês, torcedor do Vasco, diretoria, lugar da gente lavar roupa suja não é na mídia. Porque vocês fazem isso, vocês fazem um atleta virar chacota, vocês fazem o clube virar chacota, vocês expulsam possíveis investidores a investir no clube. Porque os patrocinadores não gostaram dessa palhaçada também. Impossível ter gostado. Então roupa suja a gente lava dentro da casa da gente, dentro da nossa comunidade. A gente não tem que expor para terceiros o que acontece dentro do Vasco. Eu falo a podridão dessa diretoria, dessa administração, essa incompetência, mas o meu público são os torcedores do Vasco. Eu não tô nem aí, pra mídia, pra Flamengo, Fluminense, Botafogo, raio que parta. O meu público, a minha mensagem é para o vascaíno. E o pior vascaíno que tem é aquele filho da puta, porque só falando assim, que sacaneia o clube dele. Porque ele se diz ser vascaíno que foi lá e votou no Sidão, ele é um filho da puta. Porque ele está fazendo o clube dele de chacota. Por isso que eu não acredito, na minha cabeça, que algum vascaíno com a mente sã tenha se prestado a votar numa coisa que a gente não sabe nem se é de verdade. E pasmem, ano passado a diretoria fez ela afastou vários jogadores por causa de uma foto. Coisa boba que os caras postaram no Instagram. Uma coisa que dava para ter conversado internamente, entre si. E esse ano coisas mais graves que se tornaram públicas, como o caso da tentativa de agressão lá do Iago Pikachu em Manaus, e como esse caso do Sidão, eles não fazem nenhuma nota, eles não estão nem aí. Então roupa suja se lava dentro de casa. Cuidado com essas críticas, porque além de existir o profissional, há também o ser humano, pai de família. Porque pensa, eu não conheço a vida do Sidão, não sou amigo do Sidão, fiz críticas a ele aqui no canal, xinguei, reclamei. Mas pensa, se um cara desse tem filho, e ele em rede nacional, como é que o filho desse cara vai pro colégio hoje, cara? Se o pai virou chacota em toda a mídia, então vocês não pensam no ser humano, cara. Como é que um parente próximo de um cara desse vai sair na rua? E tem gente que acha normal, que acha que, que a pessoa tem que saber lidar com crítica. Além do que,
futirinhas, não é só em internet que tem gente que não presta, não. Isso aí, você incentiva, você, quando eu falo a emissora Globo, ela incentiva a violência. Porque o que tem de torcedor despirocado na internet e ao vivo no nosso mundo real, o Vasco, o torcedor do Vasco, está ferido, vem de 3 rebaixamento. Você ainda taca fogo na situação, você alimenta uma agressão. A gente não sabe como que é a cabeça das pessoas. Então, muita calma com relação a essa situação de crítica. Eu espero que essa diretoria do Vasco pare de ser frouxa. Senhor Campelo, você é um babaca. Defenda o ativo do teu clube. O cara errou. Errou. Ponto. Próximo jogo não joga. Desculpa. O cara errou. Agora, tenha um respeito. Ao seu Sidão, eu estou defendendo você aqui, Sidão, porque você é atleta do Vasco e você veste a Cruz de Malta. Agora, te faltou humildade. Porque você teve 2 oportunidades, Sidão, para você poder pedir desculpa para a torcida do Vasco e você não pediu. Que era o mínimo que você poderia ter feito, era pedir desculpa. Você não pediu desculpa para repórter, se achou autossuficiente tentando justificar uma merda que o senhor fez. E outra, no Instagram, você postou lá no teu Instagram lá e também não pediu desculpa. Então te falta também humildade. Então seja mais humilde, cara. Porque a gente sabe que condições, com todo respeito à sua figura humana, você não tem condições de vestir a camisa do Vasco. O Vasco não é lugar para refúgio. Então eram esses os aspectos que eu gostaria de colocar e abordar. Canso de dizer, toda vez que houver putaria, sacanagem contra o Vasco ou qualquer atleta do Vasco, vestiu essa camisa aqui, a gente vai defender. E torcedor do Vasco, não achem isso normal. Que isso é uma tentativa de colocar o clube para baixo. A gente vai continuar apurando aí. Se a diretoria colocar uma nota, não tem problema nenhum. A gente vem aqui e pede desculpa. Mas se não fizeram isso logo depois do jogo de ontem, eles não vão fazer mais, que são frouxos. Tem que ter culhão para poder peitar a Globo. E isso o homem do charuto tinha. Isso ele tinha. Vocês são frouxos. A diretoria do Vasco é frouxa. A gente vai aguardar aí para ver como é que vai ficar as notícias do dia aí do Vasco aí. Hoje foi o primeiro dia de trabalho do Luxemburgo. A gente vai apurar as coisas aí. E tamo junto, galera. O vídeo passado nosso aí, vários funcionários lá do Vasco lá, obrigado vocês aí, estão dando uma moral aí, espalhando o nosso canal aí. Obrigado aí a todos vocês aí pela força aí, pelos novos inscritos também. E saudações vascaínas a todos aí. Fiquem com Deus, galera.